Bem-vindos ao IA com Clareza, um canal que fala sobre inteligência artificial e o mundo do trabalho. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes da inteligência artificial, os sistemas baseados em conhecimento. Se você já se perguntou como a IA pode usar informações e regras para tomar decisões, este vídeo é para você. Vou explicar o que são esses sistemas, como eles funcionam e mostrar alguns exemplos famosos. Quer saber como a tecnologia pode simular o raciocínio humano e impactar áreas como medicina, direito e muito mais? Então fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo isso. E lembre-se, se já é inscrito no canal, curta e compartilhe. E se não é, assista até o final. Se gostar, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de nossas novidades. E então, vamos falar sobre sistemas baseados em conhecimento? O que são sistemas baseados em conhecimento? Vamos começar entendendo o que exatamente são os sistemas baseados em conhecimento. Em poucas palavras, eles são programas de computador que utilizam um repositório de conhecimento especializado, uma base de conhecimento e um mecanismo de inferência que processa essas informações para tomar decisões. Esses sistemas são uma das bases da inteligência artificial, especialmente em áreas como medicina, onde são usados para diagnósticos e tratamentos. Diferente de outros sistemas de IA que aprendem com grandes volumes de dados, os sistemas baseados em conhecimento funcionam a partir de regras e fatos explícitos, muitas vezes fornecidos por especialistas humanos. Essas regras são, basicamente, instruções no formato "se isso, então aquilo", o que ajuda o sistema a seguir uma lógica precisa ao resolver problemas. Componentes principais: base de conhecimento, um repositório de informações ou regras sobre um domínio específico, como medicina ou engenharia. Este é o cérebro do sistema, onde todo o conhecimento é armazenado. Mecanismo de inferência, um motor que aplica regras de lógica sobre as informações da base de conhecimento para gerar conclusões. Por exemplo, ao combinar sintomas com um banco de dados médico, o sistema pode sugerir um diagnóstico. O desenvolvimento desses sistemas começou nas décadas de 1970 e 1980, com exemplos icônicos como o Mycin, que ajudava a diagnosticar infecções bacterianas, e o Dendral, que analisava compostos químicos para identificar suas estruturas moleculares. Esses primeiros sistemas baseados em conhecimento eram pioneiros na tentativa de replicar o raciocínio humano usando tecnologia. Hoje, eles continuam a ser usados em áreas como suporte técnico, engenharia e pesquisa científica. Como sistemas baseados em conhecimento são desenvolvidos? Agora que já sabemos o que são sistemas baseados em conhecimento, vamos entender como eles são desenvolvidos. A criação de um sistema desses segue várias etapas cruciais, desde a coleta de informações até a implementação de um mecanismo de inferência. Etapas do desenvolvimento: coleta de conhecimento. Especializado. O primeiro passo é adquirir o conhecimento necessário. Esse conhecimento vem de especialistas humanos, artigos científicos, bancos de dados e qualquer fonte confiável de informações. Por exemplo, em um sistema médico, os especialistas em saúde definem as regras e os dados que o sistema usará para tomar decisões. Modelagem do conhecimento. Depois que o conhecimento é coletado, ele precisa ser organizado de maneira que o sistema possa utilizá-lo. Isso envolve transformar o conhecimento bruto em uma base de conhecimento estruturada. Aqui entram as regras se então, também chamadas de regras de produção, que são a base do raciocínio lógico do sistema. Essas regras representam o raciocínio humano e guiam o sistema em seus processos de tomada de decisão. Desenvolvimento do mecanismo de inferência.
O mecanismo de inferência é a mente do sistema. Ele usa as regras e dados da base de conhecimento para tirar conclusões e resolver problemas. Um bom mecanismo de inferência pode lidar com diferentes tipos de problemas lógicos, aplicando as regras certas para cada situação. É nesse ponto que o sistema realmente começa a simular o pensamento humano, utilizando as informações fornecidas para gerar respostas lógicas e estruturadas. Interface com o usuário. Finalmente, para que o sistema seja útil, ele precisa de uma interface amigável, que permita aos usuários interagir com ele de forma fácil. A interface deve ser intuitiva, possibilitando que o conhecimento seja capturado e atualizado sem interromper o fluxo de trabalho das pessoas. A usabilidade é um fator crítico para garantir que o sistema seja adotado e utilizado de maneira eficiente. O desenvolvimento de um sistema baseado em conhecimento exige uma colaboração constante entre especialistas no domínio, como médicos ou engenheiros, e desenvolvedores de software. Cada ajuste feito no sistema precisa ser validado para garantir que as regras e o conhecimento sejam aplicados corretamente, criando um ciclo contínuo de melhoria. Exemplos famosos de sistemas baseados em conhecimento. Agora que já sabemos como esses sistemas funcionam, vamos olhar para alguns exemplos famosos que fizeram história e continuam a influenciar o desenvolvimento de IA até hoje. MySim. Desenvolvido nos anos 1970, o MySim é um dos primeiros e mais famosos sistemas baseados em conhecimento. Ele foi criado para ajudar médicos a diagnosticar infecções bacterianas e recomendar tratamentos. Usando uma base de conhecimento médico com regras lógicas, o MySim fazia perguntas ao usuário e, com base nas respostas, inferia um diagnóstico. Ele foi revolucionário porque mostrava que um sistema de IA poderia superar humanos em certas tarefas específicas, como a precisão no diagnóstico, mesmo que nunca tenha sido amplamente implementado em hospitais, devido a questões éticas e legais. Dendral. Outro exemplo icônico é o Dendral, um sistema baseado em conhecimento desenvolvido nos anos 1960 para auxiliar cientistas na análise de compostos químicos. Utilizando uma base de conhecimento sobre química orgânica, o Dendral deduzia a estrutura molecular de compostos, com base nos dados fornecidos. Assim como o MySim, o Dendral foi um dos primeiros a demonstrar que a IA poderia simular o pensamento humano em domínios altamente especializados e abriu o caminho para futuras pesquisas em áreas científicas. IBM Watson. Nos dias de hoje, um exemplo de grande impacto é o IBM Watson, que combina diferentes formas de IA, incluindo aprendizado de máquina e sistemas baseados em conhecimento. O Watson ficou famoso por vencer o jogo Jeopardy contra campeões humanos, mas suas aplicações vão muito além dos games. Ele é utilizado em diagnósticos médicos, análise de dados complexos e até em atendimento ao cliente, mostrando como os sistemas baseados em conhecimento continuam a evoluir e se adaptar às necessidades modernas. O Watson usa uma vasta base de conhecimento e um poderoso mecanismo de inferência para processar e analisar grandes volumes de dados de maneira que os humanos não conseguem. Esses exemplos mostram como os sistemas baseados em conhecimento podem ser aplicados em uma variedade de domínios, desde a saúde até a ciência e serviços. Eles oferecem suporte a especialistas humanos, processando grandes volumes de dados e aplicando regras lógicas para fornecer soluções precisas e baseadas em evidências. Diferenças entre sistemas baseados em conhecimento e IA baseada em dados. Quando falamos sobre inteligência artificial, muitas vezes pensamos em grandes modelos de aprendizado de máquina, como redes neurais que aprendem a partir de vastas quantidades de dados. Mas os sistemas baseados em conhecimento funcionam de maneira bem diferente.
Vamos ver como eles se comparam. Abordagem à tomada de decisão. Sistemas baseados em conhecimento. Esses sistemas dependem de regras explícitas e lógicas, pré-definidas por especialistas. Eles seguem uma abordagem estruturada e determinística. Se uma condição for verdadeira, então uma ação será tomada. Por exemplo, em um sistema médico, a regra poderia ser: se a temperatura corporal for alta e houver tosse, então pode haver uma infecção respiratória. Essas regras são claras e fáceis de entender, o que também facilita explicar o raciocínio por trás das decisões. Redes neurais. Por outro lado, as redes neurais não dependem de regras explícitas. Elas aprendem a partir de grandes volumes de dados, ajustando seus pesos internos através de um processo de treinamento. No entanto, o raciocínio das redes neurais muitas vezes é uma caixa preta. Mesmo os especialistas podem ter dificuldade em explicar exatamente como elas chegaram a uma determinada conclusão. Treinamento e dados. Sistemas baseados em conhecimento. O desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento requer especialistas no domínio para criar as regras, mas eles não precisam de grandes volumes de dados para serem eficazes. Por isso, são ideais em cenários onde o conhecimento já está bem estabelecido e pode ser formalizado em regras lógicas. Redes neurais. As redes neurais, por outro lado, precisam de enormes quantidades de dados para treinar e melhorar. Elas podem identificar padrões em dados não estruturados, como imagens ou texto, mas isso requer muito processamento e tempo de treinamento. Isso também as torna mais suscetíveis a vieses, dependendo dos dados em que foram treinadas. Explicabilidade. Sistemas baseados em conhecimento. Como os sistemas baseados em conhecimento seguem regras lógicas explícitas, é muito mais fácil entender e explicar o porquê de uma decisão ter sido tomada. Isso é especialmente importante em áreas críticas, como medicina e direito, onde é necessário justificar as decisões. Redes neurais. Em contrapartida, as redes neurais são menos transparentes. Elas tomam decisões com base em padrões que nem sempre são evidentes para humanos, o que torna difícil para os usuários finais confiarem plenamente nos resultados sem uma explicação clara. No fim das contas, a escolha entre um sistema baseado em conhecimento e uma IA baseada em dados depende das necessidades do problema. Se você precisa de transparência e regras claras, os sistemas baseados em conhecimento podem ser a melhor opção. Se você tem acesso a grandes volumes de dados e precisa de uma solução adaptativa, as redes neurais podem ser mais adequadas. Futuro dos sistemas baseados em conhecimento. Os sistemas baseados em conhecimento já desempenharam um papel fundamental em várias indústrias ao longo das décadas. Mas como será o futuro desses sistemas? Com a evolução constante da inteligência artificial, os sistemas baseados em conhecimento estão prontos para se tornarem ainda mais poderosos e abrangentes. Integração com IA, baseada em dados. O futuro provavelmente verá uma integração mais profunda entre os sistemas baseados em conhecimento e as tecnologias de IA baseadas em dados, como aprendizado de máquina. Enquanto os sistemas baseados em conhecimento fornecem regras lógicas e raciocínio transparente, o aprendizado de máquina pode identificar padrões em grandes volumes de dados. Essa combinação permitirá que sistemas híbridos aproveitem o melhor dos dois mundos. Decisões precisas, fundamentadas em conhecimento e adaptáveis com base em novos dados. Aplicações avançadas em saúde e pesquisa científica. Em áreas como medicina, os sistemas baseados em conhecimento estão ajudando a criar diagnósticos personalizados, que combinam o conhecimento médico existente com informações exclusivas de cada paciente. Com o avanço da biotecnologia e a chegada de grandes quantidades de dados médicos,
Esses sistemas poderão ajudar os profissionais de saúde a tomar decisões mais rápidas e precisas, reduzindo erros e salvando vidas. Além disso, na pesquisa científica, eles continuarão a facilitar descobertas ao interpretar dados complexos, fornecendo insights valiosos em campos como a química, a biologia e a física. Automação inteligente. Com a crescente automação em fábricas, transporte e serviços, os sistemas baseados em conhecimento serão fundamentais para criar sistemas inteligentes que tomam decisões rápidas e precisas. Desde carros autônomos até linhas de montagem automatizadas, esses sistemas serão capazes de analisar dados em tempo real e tomar decisões críticas, sem a necessidade de intervenção humana direta. Interação natural com humanos. No futuro, veremos sistemas baseados em conhecimento se tornarem mais intuitivos e fáceis de usar, com interfaces de linguagem natural que permitirão que qualquer pessoa, de especialistas a usuários comuns, interajam com eles sem a necessidade de treinamento especializado. Assistentes virtuais, como Siri e Alexa, já estão começando a usar aspectos de sistemas baseados em conhecimento para fornecer respostas mais precisas e personalizadas. Essa tendência só vai crescer. Com o tempo, à medida que essas tecnologias evoluem, a fronteira entre os sistemas baseados em conhecimento e outros tipos de IA se tornará menos definida. Veremos sistemas cada vez mais autossuficientes e poderosos, capazes de aprender com novas informações enquanto ainda utilizam o raciocínio lógico fundamentado. O futuro dos sistemas baseados em conhecimento é promissor, e eles continuarão a desempenhar um papel crucial na maneira como humanos e máquinas colaboram para resolver os problemas mais complexos do mundo. Conclusão. Obrigado por nos assistir até aqui. Hoje vimos como os sistemas baseados em conhecimento funcionam, desde a sua criação até seus usos no mundo real. Exploramos exemplos históricos como o MySim e o Dendral, e sistemas modernos como o IBM Watson, que continuam a evoluir com as novas tecnologias. Esses sistemas são fundamentais para várias áreas, e no futuro vão se tornar ainda mais poderosos, especialmente quando integrados com outras formas de inteligência artificial, como o aprendizado de máquina. Se você está interessado em IA e quer entender melhor como essas tecnologias vão impactar nossas vidas, fique ligado no canal. Sempre trazemos novos conteúdos para você se manter atualizado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E me conta aqui nos comentários: qual sistema baseado em conhecimento você achou mais interessante? Até a próxima!